Sextou no podcast Universo Cigano e hoje, minha gente, prepara, o friozinho voltou para Erechim, mas o assunto aqui hoje é quente. Vocês estão vendo que eu estou trazendo assunto aqui que é quente, que as pessoas realmente gostam de saber. Semana passada a gente falou de sexo. Esta semana nós vamos falar sobre ansiedade. Quem aí que está me assistindo já teve crise de ansiedade? Gente, quem olha para essa pessoa serena, calma e tranquila que sou, não pensa que eu já crises intensas de ansiedade e crises de pânico. Tudo isso gerado pelas questões emocionais, situações da vida e o quanto que isso interfere na nossa vida, na nossa qualidade de vida e o quanto que isso traz ônus. E para nós falarmos sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista aqui, né, minha gente? É lógico que eu ia trazer uma pessoa, assim, de peso para poder falar junto comigo sobre esse assunto. Até porque, gente, essa pessoa, nossa, eu só não digo que ela me conhece por dentro, porque, né, não é possível essa composição. Mas que ela me conhece muito bem, ela me conhece. É essa pessoa sensacional que é a nutricionista Fabielle, que mais uma vez está aqui. E é uma honra te receber. Essa pessoa aqui, gente, ela tá assim, ó, quentinha no meu coração, porque ela que me acompanha aí já tem 7 ou 8 meses, não é, menina? É, isso aí. Um tempão, né? E eu quero agradecer, então, por estar aqui novamente, para poder contribuir, né? E trazer, então, esse assunto, né? Sobre a ansiedade que está tão em alta e, no caso, né? Muito tempo que a gente fala sobre isso e relacionado à questão da nossa alimentação, nossas emoções, né? Então, gratidão por estar aqui. Maravilha. Nós que agradecemos pela sua presença e dedicar do seu tempo tão valioso para estar aqui, para compartilhar um pouquinho também dos seus conhecimentos. Com certeza você tem uma bagagem imensa. Eu digo que eu tenho a minha bagagem, né? Aquilo que eu vivenciei e eu trago aqui para as pessoas com a vulnerabilidade, com a abertura, porque não tenho nada a esconder, né? E com certeza você tem muitos mais casos. Quando cheguei aqui, minha gente, no Rio Grande do Sul, há um pouco mais de um ano, eu estava vivenciando realmente crises fortíssimas de ansiedade, de pânico. E, nesse contexto, eu estava no processo de autodestruição. Que isso, Rosiane? Quem tem crise de ansiedade? Quem aí vivencia isso, que é uma patologia, né, Fábio? Quem vivencia isso sabe o que é o processo de autodestruição. Você não está bem com a sua imagem, você não está bem com a sua vida, com as suas emoções, com os seus relacionamentos. Você não está bem com nada porque você não está bem com você. E todo o processo de desconstruir para construir novamente é um processo. E eu digo a vocês, minha gente, essa pessoa foi fundamental na minha reconstrução, porque até o ponto que eu cheguei, eu acreditava que, nossa, eu já tinha feito tanta terapia e tantos cursos e tantas coisas e tudo mais, e eu aplicava já muita coisa na minha vida, pensava, não, tá tudo certo, né? Eu conto, você conta. Gente, não é porque a gente está no caminho que a gente também não passa pelos perrengues, né? Então, eu digo que, sim, é necessário você ter uma equipe multidisciplinar para você conseguir enfrentar, olhar para as suas questões. E as questões alimentares é um ponto, porque geralmente eu gostaria que você abordasse esse aspecto dessa interferência e dessa disfunção que acontece no caso da ansiedade. A pessoa ela tende a ter o quê? Uma compulsão ou uma coisa que desregule ali a questão da alimentação e toda a questão digestiva. Então, traz um pouquinho para nós isso, Fábio. Certo. Então, quando a gente fala sobre ansiedade, né, ela está relacionada à questão das nossas emoções ou o sofrer por algo que não aconteceu ainda, né? A gente fica ali com toda aquela questão também, né? E o sentir-se ansioso, né? Então, faz a gente sofrer por antecipação, mas isso no nosso organismo vai interferir na qualidade de vida, né? E também na parte nutricional. Então, se a gente for pensar em qualidade de vida, muitas vezes aquela tendência a ter queixas sobre a enxaqueca frequente, né? A questão sobre problemas gastrointestinais, então dores de estômago, até uma gastrite, né? Quem nunca ouviu falar sobre a tal gastrite nervosa, né?
Que também a ansiedade, depois ela vai repercutir talvez numa questão de depressão e, né, também você sabe, né, que trabalha com essa questão de terapias, o quanto isso impacta, né? E aí, então, falando sobre a questão intestinal, a gente pode ter episódios, né, de diarreia ou até problemas de disbiose intestinal, porque quando a gente fala sobre a questão nutricional, né, a gente fala muito sobre deficiências nutricionais que estão atreladas à questão da ansiedade, né? Então, por quê? Aí a gente pensa numa questão assim, de um ciclo vicioso, né? Então, eu vou estar ansioso, eu vou buscar alimentos que talvez ajudem a aliviar aquela sensação, aquela emoção que eu estou sentindo. Os alimentos afetivos que a gente chama, né? Isso, que são ou alimentos mais gordurosos ou mais doces, né? Então, que são os palatáveis, né? Por quê? Aí remete também toda aquela questão da infância, né? Se sentir acolhida, né? Isso, perfeito. Porque, assim, a criança, às vezes, quando tá lá chorando, uma bala, um docinho para aliviar. Então, aquilo fica na memória afetiva, né? E quando adulto, por que eu vou querer esses alimentos? Né? Tem todo o porquê disso. Então, aquele momento que eu vou lá comer talvez um chocolate, um doce, aquele momento vai trazer aquela calmaria, vamos dizer assim. Mas o que pode ser depois que vai gerar uma frustração, aí aquela sensação pior ainda, né? E aí, se eu vou ter, né, esse consumo talvez desses alimentos, eu estou com deficiência em consumir aquilo que também é saudável, né? Porque eu estou buscando mais o que não é saudável. E aí vai gerar aquele ciclo, né? De alguma deficiência, principalmente vitaminas do complexo B, né? Pessoas que têm muita questão de ansiedade, depressão, têm deficiência principalmente da B12. Vitamina D, que a gente fala também, é importante. Então, assim, acaba gerando esse prejuízo no nosso corpo, né? Então, muitas vezes a gente tem que pensar sobre por que hábitos saudáveis? O que ele vai proporcionar para a minha vida? Ele vai proporcionar para que eu tenha mais equilíbrio para prevenir, né, questões relacionadas às emoções, né, e ansiedade nesse parâmetro, né? E é interessante porque uma coisa que eu vejo bastante, tanto nas pessoas que eu venho atendendo e provavelmente que você também se vê nas tuas clientes e tudo mais, é que acontece muito nesse período de ansiedade e até esse período meio de autodestruição, onde a pessoa não está sabendo lidar bem, e ela começa naquela coisa de comer muito alimentos afetivos, ficar muito na compulsão, que gera realmente esse desequilíbrio muito maior na compulsão. E aí ela começa, sim, a transformar o seu corpo, aí ela começa a não se gostar mais, sim. Ela começa a se desconectar do espelho, gente. Eu tenho muitas clientes que falam assim, eu não gosto daquilo que eu vejo no espelho. Olha a situação. Verdade. Você já passou por isso? De, às vezes, se olhar no espelho e não gostar do que você vê? Eu cheguei já nesse ponto, sabe? De estar tão ferida emocionalmente. E aí, quando a gente fala ferida emocionalmente, a gente geralmente quer fazer o quê? A gente até estava conversando mais cedo, eu e a Fábio, a gente quer achar um culpado, né? E geralmente o culpado é o externo, é a situação, é a pessoa, é o outro que me gerou essa dor, que me gerou essa questão. E, na verdade, a gente permitiu. A gente permitiu. E se a gente permitiu, cabe a nós também a dar um ponto final, a falar, não, peraí. Então, eu particularmente sempre fui uma pessoa de gostar de hábitos saudáveis. Mas eu tinha dificuldade de implantar na minha vida. Exato. E eu botava o quê? O culpado no externo, galera. Era sempre, é porque é no caso, meu ex-marido que não gosta, eu queria fazer as viandinhas, ele não queria. É porque ele que enjoa rápido da comida. E sempre tinha um porém. É porque não é eu que cozinho. E sim, gente, sou uma pessoa maravilhosa, tá? E cozinho bem, mas não é a coisa que eu mais amo fazer. Então, devido à rotina sempre muito corrida, muito atribulada, sempre eu terceirizei muito a questão da minha alimentação. E no momento que eu falei, eu cheguei já no fundo do poço. Dizem que existe no fundo do poço o alçapão, sabia? Não. Cheguei lá no alçapão do fundo do poço, não tem mais para onde descer. Aí eu falei, agora é o momento de se reinventar, de buscar a minha essência. E qual era a minha essência? Do autocuidado. É o que eu sempre busquei nas terapias. O autocuidado, o autoconhecimento, o autoamor. De eu olhar para o espelho e falar, eu gosto do que eu vejo. Exato. E é interessante, vou contar uma para vocês.
A Fábio também não sabe, eu acho, dessa. A Fábio já veio aqui uma vez, gente, no podcast. E se vocês verem a Rosiane no podcast, o primeiro que ela veio, que e antes agora, e depois. é interessante, né? Antes Quando eu olho os meus primeiros pods aqui, Léo, quando foi ali por outubro, novembro do ano passado, eu olho agora e falo, gente, não é a mesma pessoa, não é possível. Porque é muito distante, né? Então, parte sim, gente, de uma conscientização. Você precisa se conscientizar de que é necessária essa mudança. Mudança dá medo. Mudança gera um monte de gatilho. E se eu não conseguir? Mas eu sempre me frustro. Acontece muita coisa que gera o quê? Mais ansiedade. E aí volta, né, para aquela história. Então, assim, eu começo, vamos imaginar, né? Eu começo, vou na Nutri, né? E a gente acaba tendo, frequentemente, acontece isso, né? E a gente fala que, assim, a vida, ela não é uma constante. E as pessoas, elas têm que saber, no caso, todos nós, temos que saber lidar com esses altos e baixos. E às vezes acontece de uma recaída, um baixo, né? Bom, não quero mais fazer isso. Desiste, né? Sim, desiste. E uma coisa que eu percebo muito também, Fábio, que as tuas clientes devem te relatar, é pela ansiedade querer um resultado milagroso, né? Sim, Então, assim, eu tô ali num momento que eu preciso, me vejo no espelho, não tá legal, eu preciso buscar alguma coisa. Então, eu preciso querer fazer diferente, né? Então, esse é o primeiro ponto, primeiro passo que você tem que dar, né? Então, assim, eu querer, né? E eu sei que para mim chegar até, eu tenho vários degraus que eu tenho que subir. Para mim chegar até lá no topo, né? Pegar o troféu de vencedor, eu sei que eu vou ter que subir. Mas pode ser que eu vou ter que voltar acontecem algumas recaídas. Então, assim, quando a gente entra nesse processo de reeducação, eu nunca gosto de usar a palavra dieta, porque dieta é algo que remete que tenha o início e um fim, né? Então, a gente tem que usar algo que vai nos trazer mais leveza, já da forma como a gente fala, né? Estou num tratamento ou numa reeducação alimentar, num cuidado que é para mim. Que é um processo, né? Não é uma Sim. coisa pontual que eu vou fazer ali. Inclusive, gente, deixa eu já falar aqui, é um ponto bem interessante. Eu e Fábio, nós temos uma parceria da qual nós fazemos o Detox Integral. Que ele é um processo, primeiro, para acalmar a sua ansiedade. É um processo fácil? Não. É um processo simples, mas não é fácil. Mas é desafiador, por quê? Porque ali você já vai ter uma pitadinha, né, Fábio? De que isso é muito além do que você não comer certas coisas. É sobre você substituir a sua alimentação que você vinha tendo por algo que vai trazer mais benefícios para você, não só a médio e longo prazo, mas a curto prazo também. Sim. Então, nós temos esse projeto, que é o Detox Integral, que eu digo para vocês, validei comigo mesma, porque eu sou assim, eu só indico aquilo que eu já passei e eu vivenciei. E digo a vocês, é fundamental fazer a parte do detox com o acompanhamento de uma profissional que sabe aquilo que vai ser necessário para você, assim como ter um acompanhamento terapêutico. Vocês acham que eu não tive, gente? Além de todas as ferramentas que eu mesma já tinha na minha bagagem, eu também tinha acompanhamento da minha terapeuta de perto. E eu vi o quanto ela foi fundamental. E hoje, depois de 7 meses, a gente estava falando agora, né? Depois de 7 meses de ter vivenciado esse processo, eu posso dizer para vocês que me sinto preparada para acompanhar pessoas nesse processo, porque eu sei como que ele é. Essa questão das recaídas que a Fábio falou, o quanto que isso acontece com mais frequência que a gente pode imaginar, mas o processo também de você olhar para você, se acolher, ao invés de buscar o chocolatinho para se acolher, questão afetiva. O autoconhecimento, né? Então, ele é fundamental. Por isso que o detox, quando a gente fala do detox, ele não é só aquele período curto, né? Que acontece ali, né? Do período do detox. Além do detox, a gente tem essa escuta terapêutica, né? Sim. Que acontece, né? E também a gente tem ali um cardápio, orientações, né? Por que do detox? Que é um momento que, além de tudo que está acontecendo, você vai perceber o teu corpo,
né? O teu corpo vai limpando, vai desinflamando, você vai percebendo, meu intestino voltou a funcionar, né? Eu estou conseguindo ir mais ao banheiro, o meu sono melhorou, então eu estou me sentindo mais desinflamada. Então, assim, quando tu percebe isso que em curto, né, período, nossa, imagina a longo prazo, então, os benefícios que eu vou colher de tudo isso. Exato. E por que acalma a nossa ansiedade o detox integral? Porque além de você ter esse acompanhamento terapêutico, você também vai ter resultado a curto prazo. E quer queira ou quer não, toda pessoa que busca, né, Fábio, na sua grande maioria esmagadora, essa pauta do emagrecimento e tudo mais, ela quer ver resultado, porque senão ela desanima. Uhum. A gente até estava comentando mais cedo sobre as canetinhas milagrosas, né? Uhum. E eu digo a vocês, gente, já usei. Já usei e não resolveu, não porque elas não possam ser efetivas. Também não sou contra, né? Mas é como a Fábio sempre me fala e eu levo no meu coração isso. Não adianta você fazer o uso de algo externo se você não mudar aqui, internamente. Perfeito. Se você não reeducar a você mesma. Né? Então, eu e Fábio, a gente tem muito essa conexão porque a gente pensa muito parecido. De que não é só o que a gente coloca para dentro de comida, que é, sim, super importante, mas também é a questão dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, lidar com tudo isso. Com certeza, com certeza. E eu digo a vocês, são 10 dias de detox que você vê resultado significativo. Eu mesmo tive 10 centímetros de abdômen diminuídos em 10 dias. Gente, 10 centímetros é muita coisa. Foram 2 quilos só em 10 dias. Hoje a gente fez consulta e eu comemorei menos 8 quilos. Sabe? Então, para mim, eu falei, gente, é quase uma pessoa que eu tirei de mim, assim, um pedaço, sabe? De mim muito grande. E tudo isso é uma conquista e eu comemoro com a Fábio e ela comemora comigo e a gente tem muito essa questão de estar sempre alinhando. Ela acolhe também quando eu falo, putz, Fábio, deu umas vaciladas esse mês ou aconteceu alguma coisa. E é tão importante, gente, você ter uma profissional desse tipo, nesse nível, que vai te entender sobre ansiedade, que vai te entender sobre compulsão, que vai entender sobre o docinho, que é afetivo, e que vai te trazer, inclusive, possibilidades de você mudar pouco a pouco. Porque uma coisa que eu sinto que fez total diferença, sabe, Fábio? Eu acho que isso eu não te falei, mas que faz total diferença é você respeitar também o tempo do cliente. E é algo que diferencia o seu trabalho. Porque que nem você me falou, a gente estava comentando por alto, você me falou assim, cada cliente tem o seu tempo, hoje de manhã, lembra? Verdade. E esse respeito pelo tempo que eu acho fundamental, porque vai ter pessoas mais resistentes a essas mudanças, essas criações de novos hábitos, que não vão ter resultados tão rápidos, mas também porque estão com um certo obstáculo ali a transpor ainda, seja emocional, seja ainda em relação a ajuste alimentar, substituições, atividade física. Gente, eu comecei, depois eu vou falar para vocês, viu? Depois de 6 meses, a pessoa começou a atividade física. E sim, mas eu vou dizer para vocês o que é mais interessante. Fábio não ficou apurrinhando no meu ouvido, falando, volta, vai fazer atividade física. Ela sempre falou assim, é muito bom fazer. Mas ela respeitou o meu tempo, porque sim, gente, era muita coisa para eu absorver. Era toda uma reestruturação emocional que eu estava tendo. Eu comecei com a reeducação alimentar e eu falei, eu vou fazer, mas calma. Ainda não está no meu tempo. Não está no meu tempo. Sim. E agora que eu iniciei, o quanto que isso vai potencializar. Com certeza. Né? E o importante disso, e para quem também está nos ouvindo, porque essa questão de querer tudo para ontem, né? É para ontem. Eu quero emagrecer 10 quilos para ontem, né? E a gente sabe que isso não existe, né? Ou então, se for possível para alguém, a pessoa depois reganha, às vezes, o dobro, né? E aqui a gente tem a questão de você se permitiu a continuar nesse processo, em diferente de situações, né, que ocorreram, que você podia ter dito assim, não quero mais seguir o tratamento, vou chutar o balde, né? Mas você entendeu que nesse momento você precisa olhar para você. E por quê? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acontecem essas recaídas e acontece de não vou voltar na nutricionista porque a nutricionista vai
vai me xingar, vai, enfim, complicar, porque eu não obtive o resultado esperado. Mas essa é a parte mais importante, né? De entender que eu preciso voltar no nutricionista, eu preciso alinhar alguns pontos que talvez nesse momento, por que eu tive determinada recaída, o que me levou, né, talvez aquele determinado comportamento. Então, a questão de continuar, né, o tratamento, o cuidado nutricional, a reeducação alimentar, ela faz parte de um cuidado meu, né? Então, se eu quero me ver no espelho melhor, diferente, né? Eu tenho que entender isso, né? Respeitar o momento, o exercício físico, que foi algo que você colocou após ali, né, vários meses, mas você tinha consciência da importância para você, né? E é o nosso papel ali, a gente não está ali para punir, para julgar, né? A gente está também para acolher. Gratidão, né, pelas palavras, né? E essa é a diferença de um acompanhamento que a gente fala, né? Não é aquela coisa no automático, né? Que a gente não olha para o todo. Isso é falar do integral, do todo, que é o importante, né? A gente tem que trabalhar o todo, toda a pessoa, né? Porque a gente é regido sentimentos, emoções, de energias, né? Então não é superficial. Exato. E aquela coisa, né? O pontapé inicial é o detox integral, mas não é o final. É o inicial. Isso. É onde você vai se escolher. Eu vejo muito como isso. Se escolher. Escolher se cuidar. Se priorizar. Talvez como você nunca tenha feito na vida. Naquele momento você toma essa decisão. Porque, gente, eu vou falar um negócio aqui, ó, olhando no seu olho. Se você não se cuidar, você não será capaz de cuidar de ninguém. Você precisa se amar tanto ao ponto de você conseguir amar o outro. Né? E quando a gente fala isso, eu volto lá para a questão da espiritualidade, onde o próprio Jesus falou. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama o suficiente para você se cuidar, você está sempre ali renga, porque está carregando o peso de todo mundo nas costas, você daqui a pouco não vai estar bem, vai adoecer, vai ficar ali prostrada e não vai conseguir nem ajudar as outras pessoas, coisa que muitas pessoas veem como, nossa, mas eu cuido dos outros, eu ajudo os outros, como se isso fosse uma glória, só que na verdade é um peso imenso que está carregando na própria vida porque não tem o tempo necessário para cuidar de si, para olhar de si. Então foi no momento, inclusive, que eu parei de ser a terapeuta cuidadora do outro e pensei, a partir de agora é o momento de, sim, eu ser a pessoa que vai ter esse autocuidado, porque é dessa forma que eu tenho certeza que eu serei uma terapeuta muito melhor. Que eu terei essa visão para passar, inclusive, para as outras pessoas, que o autocuidado e o autoamor tem que vir, sim, em primeiro lugar. E a gente terceiriza isso o tempo todo, né? E é bem interessante. A Fábio, gente, ela atende tanto pessoas individualmente como casais também, né? A gente estava falando hoje de manhã, é interessante você que está aí falar, não, mas é porque meu marido isso ou minha esposa aquilo. Gente, vai de casalzinho que ela atende os dois. Olha que bênção, que alegria, sabe? E fazer esse processo ser leve, porque eu sempre encarei como algo divertido, um desafio. E eu gosto de desafio. Se a pessoa fala assim, duvido, sabe o duvido? Eu fico, agora você vai ver. E eu vou dizer a vocês, uma das feridas que às vezes são externas, que vêm até nós, elas nos ajudam a gente se olhar, acolher e falar, cara, realmente, né? Às vezes por causa, no meu caso, né, gente, especificamente foi por causa de uma depressão, que eu fui no modo autodestruição e que, enfim, engordei bastante e fiquei sem gostar da minha imagem. Então, foi realmente um quadro de doença que me levou até isso. Mas eu digo a vocês, não é raro a gente ver isso, das pessoas entrarem nesse estágio de autodestruição, seja por depressão, seja por ansiedade, seja porque estão vivendo ali questões emocionais intensas. E como ir agregando uma coisa por vez. E assim, como eu falo, eu senti de começar uma coisa por vez. Hoje eu consigo integrar a atividade física com a alimentação, com a reeducação, fazendo se tornar tudo mais leve.
Então, se você está aí assistindo e pensa assim, ai, não, mas é muito trabalhoso, né? Porque eu acho que é uma dos bloqueios que as pessoas têm. Ai, mas dá muito trabalho. Nossa, eu vou ter que aprender a comer de novo. Eu vou ter que aprender a substituir aquelas coisinhas gostosas que eu gosto de comprar, aquelas coisas prontas, geralmente, de mercado, que é muito mais fácil desembalar do que você ter que fazer. Então, esse processo de ir inserindo, pouco a pouco, aquilo que você dá conta também é o auto-amor. Se respeitar nesse processo. Perfeito, perfeito. Exatamente. E é muito a gente tem que levar em consideração, né, aquela questão assim, como é que está o meu sono? Porque o sono também tem relação com a ansiedade, com as emoções. Né? Então, se eu não estou dormindo adequadamente, né, estou tendo aquelas queixas, né, gastrointestinais, ali uma dor de estômago, né, um intestino que não funciona adequadamente, né, dores de cabeça, ou mesmo aquela questão da não tenho vontade disso, né, fico em casa, isolado, não saio para fazer nenhuma caminhada, uma atividade, né, algo que você possa curtir ali, né, um momento prazeroso. Então, assim, coloca isso na balança, né, coloque na balança da tua vida, né, e avalie, será que não está na hora de eu fazer um movimento, né, buscar talvez um auxílio, né, terapêutico seu, porque muitas vezes as pessoas elas tentam sozinhas, né, ou vão empurrando com a barriga, né, aí eu consigo sozinho e tal, e, né, falta às vezes um auxílio, né, uma busca terapêutica, né, porque que não é fazer né, mas é contribuir com ferramentas para que a pessoa possa desenvolver. Exato, porque sim, é importante no nutricionista, com certeza, porque ali a gente não vai falar só o emagrecimento, a gente vai falar todos os elos que estão relacionados ao emagrecimento, que é a questão do sono, né, a própria questão intestinal, a questão que frente também a como eu me alimento, né, essa questão da consciência alimentar, né, e aí eu falo da imunidade, eu falo da qualidade de vida, disposição, mas talvez, quem sabe, olhar para as nossas emoções e buscando um auxílio terapêutico, um profissional da área, né? Então, porque as pessoas às vezes se escondem atrás, às vezes, de uma emoção, de um sentimento, né? E talvez isso que não faz eu conseguir chegar num resultado bom, né? De uma redução de peso, né? Então, eu digo que buscar um profissional dessa área é importante. Trabalhar nessa parte multiprofissional com nutricionista, terapeuta, né? Essa parte, né, psicoterapêutica que é bem importante. Exatamente. É ir agregando, né, gente? Eu digo assim, quando nós nascemos, ali no hospital tem o obstetra para a mamãe, né? Já tem o anestesista que está ali fazendo geralmente o acompanhamento, se necessário faz também a sua parte. Tem o pediatra que logo após nascer já vai ter os cuidados com o bebê, tem as enfermeiras que estão ali dando todo o suporte. É uma equipe multidisciplinar. E no resto da nossa vida a gente quer caminhar sozinho porque a gente se acha autossuficiente ou pior, a gente tem vergonha de precisar de ajuda. E aí é onde entra aquilo que eu sempre falo. Você acaba se sobrecarregando, querendo carregar tudo nas suas costas e chega uma hora que arrebenta. E arrebenta como? Geralmente numa depressão, numa ansiedade, numa crise. Coisas nesse nível é quando está arrebentando. Então, muitas pessoas que chegam hoje para fazer esse acompanhamento é porque passaram por crises. E essas crises é o seu corpo falando assim, chega, eu não quero mais isso, eu não quero dessa forma. Sabe? E às vezes a pessoa ela não tem a questão tão acentuada como uma ideação suicida, vamos dizer assim, mas ela não sente mais o ânimo de viver. Sabe? Não é nem a questão extrema, mas ela fica, cara, eu sinto que minha vida não tem propósito, eu parece que estou no automático, eu quero mudar isso. Só que sim, gente, tudo é um processo. Sabe? Assim como a Fábio trabalha um processo dentro da reeducação alimentar, a questão terapêutica também é um processo. Não vai ser uma sessão, não vai ser 10 dias. Que nem eu falei, 10 dias é para dar aquele start, para dar aquele combustível para você falar, é isso, sabe? Quase que é um choquezinho de realidade, sabe? E é interessante, gente, já vou dar um babado aqui para vocês, viu? No detox, nos primeiros dias, delícia, é normal você sentir alguns desconfortos.
É o seu corpo sinalizando que você estava fazendo tanta coisa errada. E eu vou te dizer mais uma. Depois do detox, que quando você começa a reeducação alimentar, se você começa a fazer muita coisa que você não deve, eu já passei por isso, sou prova, você também tem desconfortos no seu corpo. Sim. E essa conexão com o seu corpo, de você conseguir compreender o que ele está te sinalizando, eu particularmente já não posso mais comer embutidos. Poucos, na verdade, eu como, mas tipo, salsicha já era da minha vida, sabe? Então é o teu corpo sinalizando, não, eu não preciso mais disso. Perfeito, perfeito. Fábio, uma mensagem assim final para as pessoas que ainda estão em cima do muro, vamos dizer assim, pensando nessa questão de ansiedade, de desconexão com o corpo, de não gostar do que vê no espelho. Então, traz aí uma mensagem final para esse povo. Perfeito. Então, primeiro de tudo, né? Então, você precisa se perceber em que momento que você está, né? Se é um momento que exige uma mudança, eu saí, né, do meu mundo ali, né, daquele cômodo que a gente fala, e buscar algo diferente. A gente sabe que sair, às vezes, da bolha, como, né, a gente diz, pode ser mais desafiador, mas se eu quero algo diferente, eu preciso buscar algo diferente. E você tem que perceber se você está pronto para isso, né? Então, avalie as tuas questões de saúde, como que você tem dormido à noite, como o teu corpo está respondendo, tem dores, né? A questão das emoções, a minha ingestão alimentar, porque assim, 80% das doenças, elas podem ser prevenidas se a gente melhorar os nossos hábitos, tanto de estilo de vida e alimentares. Então, tudo começa pela boca, como a gente fala, né? Mas ali não é só também o que se come, mas as emoções que a gente às vezes engole, né? Então, assim, o importante é analisar se nesse momento você está apto a fazer modificações, mudanças na tua vida e busque essas modificações. Então, a gente está aqui como nutricionista, como terapeuta também, como profissionais que estão aqui, que a gente pega pela mão. Vamos lá, né? Então, assim, é um momento que a pessoa precisa se encontrar para que esteja com uma melhor condição de saúde, né? Então, pensar ali a longo prazo, como que eu quero envelhecer? Com vitalidade, eu quero ser independente, eu quero depender de alguém, né? Ali, depois dos 80, 90 anos, enfim, não sei, né? Então, assim, se eu quero ter uma qualidade de vida, envelhecer com qualidade, eu também tenho que pensar agora, né? Então, não deixar lá a longo prazo, que depois talvez se torne um pouquinho mais difícil. Uma frase que eu ouvi hoje, minha gente. Todos nós passamos pela sensação de que deveríamos ter iniciado antes. Porém, hoje, agora, é o mais jovem que você vai estar. Então, se você tem esse pensamento do tipo, já estou com 40, 50, já está tarde para mim, hoje é o dia mais jovem que você vai ter. Inicie. Eu quero deixar aqui o @ da Nutri, para que vocês possam entrar em contato com ela, e depois eu vou para os meus recadinhos finais. Sim. Posso falar? Então, quero neste momento também agradecer por estar aqui, né? Agradecer a todas as nossas conversas aqui. Então, o meu contato é @NutriFabielleW, né? E eu faço atendimentos aqui em Erechim, na Clínica Vida Saudável, e também atendimentos online para quem precisar. Isso mesmo, gente. A clínica dela é lindíssima, tudo de muito bom gosto, lá na Bela Vista. É no bairro Bela Vista. No bairro Bela Vista, muito lindo. E, gente, então, para fechar, além de eu já recomendar, indicar esta pessoa maravilhosa, tá? Também tenho aqui um outro parceiro que também é fenomenal e que está me ajudando pra caramba nesse meu processo de transformação, que é a Eletropulse. Ele trabalha o treinamento inteligente. Gente, a gente está numa era que está tudo tão acelerado, né? A ansiedade aqui comendo, né? Está tudo tão acelerado que às vezes a pessoa dá a desculpinha de falar, mas eu não tenho tempo para treinar. Na Eletropulse, 20 minutos de treinamento equivale a 1h30 de academia convencional. Então, se você é aquele que está sempre com a vida corrida, assim como eu, né? Posso me colocar nesse time, que eu estou sempre aqui correndo, sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e aquela vida super agitada,
Se dê, gente, pelo amor de Deus, meia hora da sua vida para você ir lá, você troca a sua roupinha, coloca lá a roupinha deles, que é cheio de eletrodos. Esses eletrodos, eles estimulam involuntariamente a sua musculatura e eles potencializam, então, os seus resultados. Seja eles de emagrecimento, seja eles da questão de ganho de força, de massa, enfim, muitos benefícios. Se você tiver interesse, recomendo a você, eles oferecem a primeira aula experimental. Então vai lá, o que é que você tem a perder, meu amor? O que é que você tem a perder? Nada a perder. Então vai lá, faça essa aula e depois você vem me contar aqui se você gostou, se fez a diferença para você. Para você agendar a sua aula experimental, você pode fazê-lo tanto pelo @eletropulseerechim ou então pelo 54 99324 4619. 549 9324 4619. E aí você agenda lá a sua aula experimental, sente como que o seu corpo vai sentir toda essa estimulação, toda essa mudança, e depois você vem me contar, tá bem, gente? Quem ainda não me segue no meu Instagram @RosianeMenegol, por lá também eu coloco conteúdos diários sobre autoconhecimento, sobre os meus processos de pessoas e histórias reais, verdadeiras, que vão entrar aí em conexão com você. Então, se você ainda não segue, vai lá, segue, me acompanha. Agora nós estamos tanto no YouTube aqui, do portal Erenews, no Facebook e também no portal da Sara de Madalena. Quem ainda não acompanha, quem ainda não segue, pode também estar seguindo por lá, que também teremos conteúdos exclusivos. Minha gente, só gratidão aqui aos meus parceiros do Erenews, eles que sempre estão nos apoiando nas nossas causas, eles que são pessoas incríveis, que fazem trabalhos maravilhosos. Se você tem aí a sua empresa e você gostaria também de ver ela aqui falando da sua empresa, mostrando a sua empresa, entre em contato com o portal Erenews a partir do nosso site ou pelo nosso WhatsApp, que nós teremos maior alegria e prazer de te atender e crescer junto com a sua empresa. Gratidão imensa, um sextou maravilhoso, um final de semana incrível e até semana que vem.